Salve Clube do Fim! Hoje a gente vai ter uma conversa aqui com o Pirula, hein? Deus existe? De onde viemos? Para onde vamos? Manda seu áudio, manda sua pergunta pro Pirula aqui. No final a gente vai tocar um áudio aqui do grupo. Valeu! Sempre lembrando que basta clicar no botão Seja Membro. Aí apoia a gente com R$8, que nos ajudariam muito a manter o projeto, e manda um áudio aqui para mim. Valeu! Eu acho mais elegante a resposta da ciência de conseguir dizer, não sei. Pirula, rapaz, tem frequentado aí essa cena dos mesacasts, debatendo de quando em quando aí assuntos ligados, veja você, à existência do divino. Tipo, Pirula, então quer dizer, você tá dizendo que eu não sou cristão? Por exemplo, você não acredita que Jesus ressuscitou em carne e osso? Não, então você não é cristão. Paulo fala exatamente o que ele tá falando. Ele tá citando Paulo aqui, eu vou pedir licença para citar Paulo. Paulo fala o seguinte: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Às vezes, a conversa fica meio maluca, e há ali, assim, uma certa diferença, sabe do que eu tô falando? Crença de que dinossauros foram te impede de ver o óbvio. Que tinha dragão puxando o carro na China. Aqui eu quero encaminhar uma discussão com o Pirula num outro nível, assim, em que a gente não tenta mostrar que o outro tá errado e tal, até porque o Pirula tá debatendo com um cara absolutamente indeciso, se é que está debatendo, viu? Eu não sei exatamente quais são as minhas ideias, mas sei que um bom ponto de partida, Pirula, pode ser o filme Men in Black. Well, why the big secret? People are smart. They can handle it. A person is smart. People are dumb, panicky, dangerous animals, and you know it. 1,500 years ago, everybody knew the Earth was the center of the universe. 500 years ago, everybody knew the Earth was flat. And 15 minutes ago, you knew that people were alone on this planet. Imagine what you'll know tomorrow. Imagine o que você saberá amanhã. E a conclusão que a sabedoria dos roteiristas de Hollywood nos traz, a conclusão inevitável é de que a ciência está sempre corrigindo seus rumos, mudando de opinião, indo e voltando. E a ciência vai se corrigindo e se demonstrando sempre incapaz de segurar para o homem a sua condição existencial. Esse não é o papel da ciência, o papel de dar alguma segurança. De onde viemos, para onde vamos, né? A ciência não cumpre esse papel, Pirula. E aí eu pergunto, o Pirula sabe que ele não pode oferecer o que aqueles debatedores tão mais rasteiros do que ele podem oferecer? Para mim, parece óbvio que o mundo é assim, né? Que nós não sabemos a maior parte das coisas e para mim é até positivo que a gente mude de ideia quando a gente descobre mais coisas e descobre que as coisas não eram como a gente achava que era. Mas então, durante todo aquele tempo que a gente achou, eu costumo dar o exemplo do mercúrio cromo, né? Mercúrio cromo eu passava quando era criança, ficava tudo vermelho, né? Então, eu acho bonito essas coisas que vão mudando, né? E eu acho que, assim, no caso do que você falou, a parte das religiões, a adaptação é muito menor, né? Porque tudo surge da filosofia, né? Mesmo as religiões também surgem de um pensamento filosófico. Então, todas essas ideias, né, surgem da filosofia, né? E as ideias religiosas, no caso, elas vêm para trazer certezas. E eu acho estranho isso, porque a maior parte das religiões, não vou dizer a maior parte, mas uma boa parte das religiões não se adapta com o tempo. Porque a palavra é revelada, a palavra não pode estar errada. O pessoal até muda a interpretação da palavra, mas a palavra está ali. Então você não pode mexer naquilo, aquilo lá não dá para mexer. Então é uma coisa que é um pouco mais complicada de mudar, mas as pessoas não abrem mão porque traz as certezas que a gente quer para a vida, né? Eu acho mais elegante a resposta da ciência de conseguir dizer, não sei. Eu vou te ensinar qual é a interpretação do Paulo Leminski para o mito da criação de Adão e Eva, né? Diz o Leminski que essa é uma história muito antiga que é usada para nos alertar sobre o que quer que tenha nos separado de vez da natureza. Éramos animais até o momento em que aquela maçã pecaminosa foi dividida. Aquela maçã, portanto, tem que ser símbolo de alguma coisa muito grave, alguma coisa muito séria, alguma coisa que gera um antes e um depois.
o que seria essa maçã? Trata-se da separação do trabalho. Até então, todos éramos uno. Todo homem faz o que todo homem faz. Caça, pesca, colhe. Quando o trabalho é dividido e nós nos entregamos a essa tarefa, nem sempre prazerosa, única, aí o mundo se constrói, a civilização se constrói, a humanidade vem a ser. E esse é o pecado original. Isso é o que nos separa da natureza. Essa é a leitura do Paulo Leminski para esse mito da criação. E aí eu fico pensando, cara, que sem esse mito, sem essa história tão antiga, eu não ia ter esse momento de inspiração assim sobre o nosso passado, sobre os nossos primórdios como espécie, entende? E eu percebo que o mito da criação tem uma validade. Só que essa validade nem sempre pode ser enxergada em função do contexto presente, porque esse mito é usado como um elemento basicamente escravagista contra corpos e mentes. E aí eu acho que muita gente se vê nessa situação, não consegue se apropriar do aspecto subjetivo e simbólico da coisa, porque ela está desgastada demais, parece suja demais, parece aproveitada demais. E aí eu pergunto, de maneira capciosa de novo, meu amigo, não será o seu caso? A minha relação com os mitos, o mito de criação judaico-cristão, a minha relação com esse mito de criação, que me impede um pouco de enxergar essa beleza, ainda que você tenha toda essa parte bonita, o fato de milhões de pessoas acreditarem nessa história de maneira literal e por causa disso, um grupo pequeno delas, é pequeno, mas um grupo pequeno delas tentar sabotar o conhecimento científico e as conquistas, porque há toda uma questão política por trás também. O fato disso acontecer hoje, e isso se colocar de frente, inclusive, contra a minha própria profissão, né? Tipo, eles tentam impedir, por exemplo, o ensino de evolução, e que é a base da biologia em escolas, por exemplo. Né? Isso me impede de enxergar beleza nesse mito e me faz gerar apenas preocupação, né? E um certo tipo de angústia. Jesus mandou amar. Jesus não mandou armar. Qual é a tua definição de consciência, tá? Isso é bem importante, tá? Pra gente saber como você vê o universo, saber o que é a consciência para você. Se você me disser assim, é só um troço gerado no cérebro, eu vou entender que é razoável que um cara com a tua vivência, com a tua leitura pense isso, só que aí você vai ter que elaborar para mim, brother. A ideia de que nós somos o nosso cérebro, para mim, ela é a parte que faz mais sentido. E a consciência, especificamente, eu enxergo ela como sendo um processo natural, não olhando para o ser humano, mas olhando para os outros animais. Quando você vê a consciência das outras espécies de mamífero, particularmente daquelas que rivalizam com a gente, né, no hall das top 10 de cérebro grande, você vê uma capacidade não só cognitiva, mas também uma senciência, né, mais elaborada. À medida que o cérebro vai ficando maior, ou seja, você tem uma correlação direta entre isso e o tamanho do cérebro e a quantidade de neurônios, especificamente no córtex. Então, quando você vê que há essa correlação direta, você consegue perceber que o cérebro está envolvido nisso. Tem um conto do Jorge Luiz Borges chamado A Biblioteca de Babel, Pirula. Essa é uma biblioteca que contém todos os livros que já foram, estão sendo e serão um dia escritos. Como isso é possível? Ora, essa biblioteca ela é gigante, mas não infinita, nos diz Borges. E dentro dessa biblioteca estão todos os livros com todas as combinações possíveis de letras. De maneira que você vai ter um livro que é só a letra A do começo até o final, daí um outro livro que é só a letra A do começo até o final, mas a última é um B, depois tem um outro que é um A e um C, e assim vai. Todas as combinações possíveis. E quem acessasse essa biblioteca e tivesse um bom treinamento como bibliotecário, conseguiria encontrar ali qualquer previsão. A Mega Sena de amanhã, o casamento futuro do Pirula, o iate que o Álvaro vai comprar, tudinho estaria registrado nesses livros, nos diz Borges. E esses livros seriam apenas fruto da recombinação, fruto da aleatoriedade, fruto do caos. O pessoal sério, que usa o termo quântico, né,
faz a comparação entre essa biblioteca e um computador quântico que um dia pudesse existir com essa capacidade de recombinar letras do alfabeto com esse volume, né? E aí, Pirula, quando eu olho para essa biblioteca, eu também vejo Deus nessa abstração, nessa possibilidade. Sabe por quê, meu amigo? Porque a onisciência está ali, Pirula. Ok, tudo que é possível estar colocado numa biblioteca é uma onisciência, tá tudo lá. Mas, como você falou, os números da Mega Sena, você tem ali o número da Mega Sena de amanhã em um dos livros, mas você tem todos os livros com todas as outras combinações possíveis de número de Mega Sena que vai sair amanhã. Você não tem a resposta de qual dessas combinações possíveis é a correta, mas ela tá lá. Existe onisciência a posteriori? De que me serve uma onisciência a posteriori? A onisciência, ela tem que ser, pelo menos do ponto de vista metafísico não, porque aí eu já entro em filosofia, mas do ponto de vista transcendente, ela tem que ser a priorística. Ela tem que vir antes. Se ela vai vir depois, ela pouco me serve. E meio que tanto faz se ela existe. Fala, Álvaro. Fala, Pirula. Para mim, ciência e fé não são excludentes. E para vocês? Eu acho que o meu posicionamento nessa questão de fé e ciência é parecido com o seu. Né? O pessoal costuma lembrar que no passado você tinha fé e ciência andando em mãos dadas, que você não tinha contradição alguma entre elas, que todos os primeiros cientistas eram todos religiosos e tudo mais. Na verdade, a questão do ateísmo pleno, o ateísmo estrito sensu, ele é uma ideia que antes da ciência avançar como avançou agora, ela era muito difícil de manter. Então, houve um momento de ruptura, e esse momento de ruptura veio com um entendimento maior do que as coisas acontecem. E aí não tem jeito, né? Ou você tenta parar a ciência, como aconteceu em vários lugares, ou você tenta mudar a religião. E mudar a religião é muito difícil. E agora aí vai a minha resposta, né? Quando alguém me pergunta esse lance de fé e ciência poder andar lado a lado, eu digo assim: a maioria dos cientistas que eu conheço não são ateus. Logo, com certeza, as coisas andam lado a lado, né? Com certeza na cabeça delas. Mas eu, como não tenho uma fé religiosa, né? Posso ter outros tipos de fé e a gente pode discutir a definição da palavra fé. Eu costumo usar fé só para questão religiosa. Então, como não tenho fé, eu não tenho esse conflito. Então eu não sei como resolver. Eu não sei, tipo, para mim, porque quando eu passei a ter conflitos, Não, tá ótimo. Uma contradição a menos para você dar dentro de você. Tá bom. Eu larguei um.